Olá, boa tarde. Ter a sua audiência para nós é motivo de orgulho e imensa satisfação. No quadro Sala de Entrevista de hoje, vou receber de maneira muito especial a chefe do escritório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, no estado do Maranhão, Ofélia Silva. Ela está justamente aqui com a gente para falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Unicef no estado do Maranhão. Ofélia, que satisfação tê-la aqui na TV Assembleia. Prazer é meu. Que tipo de trabalho o Unicef tem feito aqui no estado do Maranhão? O estado do Maranhão tem desafios significativos, né? Mas ao mesmo tempo temos parceiros muito valiosos. Duas principais estratégias nós desenvolvemos no Maranhão, que é a certificação do selo Unicef. O Maranhão é o estado que tem o maior número de municípios engajados, são 180 municípios engajados na certificação do selo. Isso tudo por conta do apoio de toda a equipe das secretarias de Estado que mobiliza municípios, que participa com a gente dos treinamentos e das atividades com os municípios. Esse é um número que chama a atenção em relação ao Maranhão? Você fala 180 em relação aos outros? Exatamente, é o maior número de municípios engajados em toda a região da Amazônia Legal, que é onde o Unicef encaixa Maranhão, né? Então, é o estado que tem o maior número de municípios engajados. E o selo significa muito concretamente que, ao longo de toda a gestão municipal, a atual gestão municipal, o Unicef acompanha, o Unicef e seus parceiros acompanha e treina e facilita processos de trabalho dos municípios nas áreas de saúde, educação e assistência social. E ao longo de toda a gestão, na medida em que esses indicadores vão melhorando, a gente consegue comprovar isso e ao final da gestão, se o município melhorou significativamente, ele ganha uma certificação do selo. Sobre esses indicadores, o que mais chama a atenção, o que tem apresentado um crescimento, aonde precisamos ter um foco maior em relação às ações de políticas públicas? A gente sabe que, por exemplo, no prisma, pelo olhar do Unicef. Claro. Não, muito obrigada pela oportunidade de explicar, inclusive. A gente sabe que o Brasil inteiro, inclusive um relatório que recentemente o Unicef lançou, o Brasil inteiro melhorou muito em temas como a redução da mortalidade infantil, que foram desafios em anos anteriores, né? Ainda há desafios específicos e particulares em relação a isso. Por exemplo, o Maranhão melhorou cerca de 10% em termos de redução da mortalidade infantil. Contudo, ainda há um número muito grande de bebês que morrem nas primeiras semanas ou os primeiros meses logo depois do parto. E esse é um problema que a gente precisa enfrentar, inclusive é parte do trabalho que a gente faz com os municípios e com os especialistas em saúde, como a Sociedade Maranhense de Pediatria, os especialistas da Secretaria de Estado de Saúde e os municípios. A razão para isso, por exemplo, especificamente, é o pré-natal que é inadequado, né? Toda mulher gestante deve fazer 7 consultas. Enquanto está grávida, 6 e logo depois que o bebê nasce, 1 consulta. Essas consultas são fundamentais. É nesse momento em que a equipe de saúde que acompanha essa mulher gestante pode identificar, por exemplo, se essa mulher tem sífilis, porque a sífilis é uma doença que, apesar de vir da idade média, a gente já sabe como tratá-la e como curá-la, que é a famosa bezetacil, e que está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Muitas pessoas não fazem esse acompanhamento. As mulheres não recebem apoio, as gestantes não fazem o exame ou não seguem o protocolo do medicamento como passado. Às vezes é a própria falta de informação, né? Exatamente, a falta de informação, a falta de apoio. Então, uma gestante que tem sífilis durante a gravidez e passa para o bebê já pode nascer com uma infecção muito séria. E você imagina, um bebê recém-nascido, pequenininho, enfim, com todo o seu corpo ainda em formação, sua defesa em formação, já ter que combater uma infecção. E essa é, inclusive, uma das 3 mais importantes causas de bebê, de morte neonatal, que a gente chama tecnicamente, que é a morte de bebês logo depois de nascerem. É infecção generalizada. Então, existe esse tema que precisa ser enfrentado. Além disso... Quer dizer, é uma situação que precisa ser enfrentada porque é algo muito evitável, né? E o pré-natal é justamente essas 7 consultas que você fala, que aborda com propriedade, de forma extremamente necessária, né? Muito. E é super importante a consciência de todo mundo em relação a isso. Quem conhece uma mulher grávida, a gente pede, acompanhe essa mulher, verifique e dê o apoio para que ela possa fazer essas consultas de pré-natal. Tem temas
temas que são muito importantes. Por exemplo, no interior, às vezes é frequente a gente ver que para se deslocar da sua cidade, ou da sua casa, ou da sua comunidade até onde tem a consulta de pré-natal, ou para fazer exames, não tem recursos financeiros para fazer esse transporte. Aí né? envolve o transporte, envolve né? transporte, o acesso, né? Exatamente. Se tiver que pernoitar, envolve ter onde ficar. E a gente sabe que nas comunidades existe a possibilidade desse apoio. As igrejas, as paróquias, as comunidades evangélicas, as comunidades de matriz africana, todos devem se preocupar com suas gestantes. Isso é, em cada episódio, em cada momento de diálogo, em cada oportunidade, é saber se essa gestante está sendo acompanhada. Se ela tem algum desconforto durante a gestação, é estar junto e acompanhá-la para fazer os exames, oferecer transporte. E que perfil, Ofélia, tem essa gestante maranhense? Ela é uma jovem, são adolescentes que estão iniciando a fase adulta? São mulheres muito jovens, inclusive aquelas que com mais frequência sofrem do problema da sífilis, são muito jovens, têm menos ou cerca de 30 anos, entre 20 e 30 anos. São mulheres de baixo poder aquisitivo, negras ou pardas, e que têm um baixo nível também de educação e de escolaridade. Então, ainda mais assim, precisam de nosso apoio. Você falou em escolaridade. Na questão da educação, vejo que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, aqui no estado do Maranhão, tem tido uma parceria com o governo do estado, com o Pacto pela Aprendizagem. Como é que se dá essa parceria do Unicef com o estado do Maranhão e que resultados pode produzir para a nossa população uma parceria deste naipe com o Unicef e o estado? Essas são soluções muito interessantes. O Unicef desenvolve 4 metodologias, 4 abordagens que contribuem para enfrentar os principais desafios da educação. A primeira é o Busca Ativo Escolar, a segunda é o Trajetórias de Sucesso Escolar, a terceira é o Portas Abertas para a Inclusão e o quarto é o INDIC. Essas 4 abordagens metodológicas foi a oferta da colaboração técnica que o Unicef fez no marco do Pacto pela Aprendizagem. Então, estamos trabalhando em conjunto com a equipe da Secretaria de Estado de Educação, oferecendo essas metodologias, fazendo com que elas cheguem nos municípios para enfrentar o problema da evasão através do Busca Ativa, crianças e adolescentes que desapareceram da escola por diferentes razões, seja gravidez, seja inclusive conflito com a lei, seja porque estão trabalhando, seja porque existem conflitos e violência de diferentes níveis, inclusive intrafamiliar. Nesse caso é a evasão escolar. Evasão escolar, né? Aquelas situações mais difíceis, mais desafiadoras de fazer a criança retornar para a escola. E que é preciso se compreender o que está acontecendo, precisa ser investigado, né? Exatamente. Existem N formas desse aluno estar faltando a aula, ter saído da sala de aula, né? Exatamente. Às vezes o próprio núcleo familiar está muito fragilizado. Muito, muito. E são respostas, são soluções que não estão só dentro da escola, não só problema dos professores. A gente sabe que precisa um esforço coletivo para que essa criança escola, volte. família, tem que ser preponderante, escola, né? família, trabalhos de assistência social, da comunidade, de projetos, de igrejas, atenção à saúde. Às vezes uma criança, uma menina que está grávida, ela precisa do apoio dos programas de saúde para que seu bebê seja também atendido e ela possa voltar a estudar. Então tem todos esses desafios e o Pacto pela Aprendizagem, numa colaboração que o Unicef oferece, tenta enfrentar justamente isso, a evasão escolar, a melhoria da qualidade da educação, a atenção a pessoas com deficiência, crianças e adolescentes com deficiência também, e a melhoria do início da vida escolar, que é a metodologia do INDIC, que hoje em dia é obrigatório crianças já pequenas irem para a escola. Para o município receber o selo do Unicef, que é de tamanha importância, né, e abrangência no Brasil e no mundo, o que precisa esse município, né, a gestão pública demonstrar através de políticas públicas para que seja feito o reconhecimento por parte do Fundo das Nações Unidas para a Infância? Algumas questões muito concretas. Existe uma lista de tarefas que o Unicef pede que sejam desenvolvidas ao longo de 4 anos de gestão e a melhoria de alguns indicadores concretos. Por exemplo, assegurar que mais ou igual a 95% das crianças façam a vacina tríplice viral. Isso para combater o problema muito sério do aumento, por exemplo, do sarampo no nosso país. E aí, se você me permite, um parênteses, abre uma preocupação grande o país, porque as fake news tomaram conta, muitas notícias falsas têm sido disseminadas nas redes sociais e que passam bem longe
da realidade, a vacina só faz bem e algumas doenças onde o nosso país abaixou um pouco a guarda, elas voltaram. Exatamente. São Paulo tem um surto muito grande de sarampo. Exatamente. Né? É justamente por isso que o selo Unicef pede que os municípios assegurem a cobertura vacinal que o Ministério da Saúde requisita, que é 95% ou mais de cobertura vacinal nos municípios. E essa questão das fake news é muito séria. A gente sabe que é muito mais perverso, é muito mais maléfico uma pequena verdade, uma pequena mentira revestida de verdade. Aí as pessoas pensam que aquilo é verdadeiro, né? Então, se alguém teve um problema com a vacina, rápido, né? Exatamente. Se alguém teve um pequeno problema com a vacina, e se expande isso como se todas as situações fossem semelhantes como se fosse e todas uma regra, as vacinas, né? Exatamente. Isso causa um prejuízo tremendo. Né? Então, além da cobertura vacinal, assegurar que as crianças estejam na escola, matriculadas, que existe o enfrentamento da distorção e da dissérie, especialmente no ensino fundamental 2 e ensino médio, assegurar que as gestantes todas tenham acesso a testes com relação à sífilis congênita e ao tratamento que é a benzetacil aplicada na própria unidade de saúde. São medidas muito simples. O selo Unicef não pede para os municípios reinventarem a roda ou fazerem coisas que são impossíveis. Já é da prática do próprio de casa, município. Veja, né? Literalmente. O selo Unicef é como se fosse um mapa do tesouro ou uma bússola. O que fazer, quando entregar, as quantidades, as metas, para ajudar os pequenos municípios, os municípios, inclusive alguns municípios de porte médio, a saberem o que fazer para melhorar a vida de suas crianças. É a herança que nós precisamos deixar. É verdade. E uma herança, por sinal, muito boa. Ô, Ofélia, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, você recentemente viajou para os 6 municípios, Maranhão e Piauí. O que foi possível ser visto pelo Unicef nesses municípios? É verdade, a gente viaja muito porque precisa conhecer a realidade e conversar com os parceiros, né? Eu estava, assim, em algumas viagens pelo interior do estado, estive em Caxias recentemente, estive em Bequimão também. E, assim, a gente volta dessas viagens com muita esperança, porque a gente está vendo que lá na ponta, lá onde a vida das crianças é mais significativa, né? Onde o bem-estar e onde também as deficiências na qualidade de vida afetam mais os bebês, as crianças, adolescentes e suas famílias. Tem uma coisa que é muito concreta, que é o Maranhão está fazendo realmente esforço para melhorar a vida de suas crianças. É um prazer encontrar parceiros valiosos, pessoas que estão dedicadas, líderes das comunidades, querendo transformar a vida e querendo deixar uma herança positiva para todos as novas gerações e para que as crianças e adolescentes tenham uma vida melhor. Isso é muito positivo. A gente percebe que isso está acontecendo. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com a Ofélia Silva, que é chefe do escritório do Unicef no estado do Maranhão, e veio aqui justamente falar sobre o trabalho desenvolvido por essa instituição, que tem demonstrado ao longo do tempo a sua preocupação na evidência, é claro, de políticas públicas que possam impactar pelo lado positivo as crianças do mundo inteiro. Ofélia, muitíssimo obrigado pela sua visita aqui à TV Assembleia, por estar com a gente no quadro Sala de Entrevista. Muito obrigada. E outras vezes a gente vai pedir para que você esteja presente, para a gente conversar justamente sobre políticas públicas e o trabalho do Unicef e essa parceria com o Estado do Maranhão, Pacto da Aprendizagem, a Saúde e outras atividades. Conte comigo, é um prazer. Muito obrigada. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. O portal da TV Assembleia volta amanhã. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima.